Capítulo 11, eu gostaria que você lesse comigo essa passagem bem interessante. Olha só, Marcos capítulo 11. Marcos capítulo de número 11, diz assim: e saindo no dia seguinte, capítulo 11, versículo 12, que eu falei o versículo, né? Marcos 11, versículo 12. E no dia seguinte, quando saíram de Betânia, teve fome, e vendo de longe uma figueira que tinha folhas, foi ver se nela acharia alguma coisa. E chegando a ela, não achou senão folhas, porque não era tempo de figos. E Jesus falando disse à figueira: nunca mais coma alguém fruto de ti. E os seus discípulos ouviram isso. Amém? Quem ouviu? Os discípulos. Quem mais ouviu? A figueira. Olha só, vamos continuar. E vieram a Jerusalém, e Jesus, entrando no templo, começou a expulsar os que vendiam e compravam no templo, e derrubou as mesas dos cambiadores e as cadeiras dos que vendiam pombas, e não consentia que ninguém levasse alguma coisa do templo, e os ensinava dizendo: não está escrito, a minha casa será chamada por todas as nações casa de oração? Mas vós as tendes feito covil de ladrões. E os escribas e os príncipes dos sacerdotes, tendo ouvido isso, buscavam ocasião para o matar, pois eles o temiam, porque toda a multidão estava admirada acerca da sua doutrina. E sendo já tarde, saiu para fora da cidade. E eles, passando pela manhã, viram que a figueira se tinha secado desde as raízes. Olha só. Então agora, no outro dia, Jesus saiu novamente pela manhã, e quando aproximaram-se da figueira, a figueira estava seca até as raízes. E o que Jesus tinha falado para a figueira? Vamos ler mais uma vez o versículo 14? Gente, preste bem atenção para você não perder a revelação da palavra. Olha só, e Jesus falando disso à figueira: nunca mais coma alguém fruto de ti. Olha só. Ah, pastor, mas era Jesus. Era Jesus. Olha o que Pedro falou, irmãos, versículo 21 agora. E Pedro, lembrando-se, disse: mestre, eis que a figueira que tu amaldiçoaste se secou. E disse Jesus, respondendo, disse, né? Tende o quê? Fé em Deus. Porque em verdade vos digo que qualquer que disser a este monte: erga-te, lança-te no mar, e não duvidar em seu coração, mas crê que se fará aquilo que diz, tudo o que disser será feito. Por isso vos digo que tudo que pedirdes orando e crendo que recebereis, tê-lo-eis. Amém? Olha que interessante. Ele continuou mais: e quando estiverdes orando, perdoai se tendes alguma coisa contra alguém, porque para que o vosso Pai que está no céu vos perdoe as vossas ofensas. Mas se não perdoardes, também o vosso Pai que está nos céus vos não perdoará as vossas ofensas. Aqui tem muitos ensinamentos para nós, irmãos. Muitos ensinamentos. Primeiro, Jesus está falando que tudo que nós determinarmos, tudo que nós declararmos, vai acontecer. Pastor, eu tenho determinado e não tem acontecido. A resposta já está aqui mais abaixo para você. Quando você vai orar, quando você entra na presença de Deus, você é aquela pessoa que guarda mágoa,
rancor das pessoas? Você é aquela pessoa que fica carregando lixo com você? Não, pastor, eu não sou dessa forma. Se você não é dessa forma, se você tem perdoado aqueles que têm te ofendido, você pode orar com certeza, porque você vai receber aquilo que você está devendo. Amém? Muita gente não entende. Muita gente lê alguns versículos da Bíblia e fala: olha aqui, Jesus falou que se eu falar um monte, se eu disser o problema, né, esse monte que simboliza os problemas, as adversidades que vêm no nosso dia a dia, se eu disser o mal, se eu chamar o mal pelo nome, se eu mandar a doença embora, se eu mandar a miséria embora, se eu mandar que o mal saia da minha vida, se eu expulsar aquele demônio, ele vai sair. Glória a Deus por isso. Mas a pessoa se esquece de ler os versículos posteriores que dizem: quando você for orar, perdoai aqueles que têm te ofendido. Amém. Amém? Senão a tua oração é anulada. No mesmo momento ela é aniquilada. Por quê? Porque quando a gente entra em oração, talvez você não sabe disso, mas você vai ao tribunal espiritual. Você é levado a uma arena espiritual, aonde o poder de Deus opera. E ali, quando você entra na presença de Deus, lá em Isaías fala: apresenta as tuas razões para que você possa ser justificado. Quando a gente vai à oração, a gente tem que ir e apresentar diante do tribunal de Cristo a nossa defesa, a nossa razão. Amém? E quando você cita a palavra de Deus no mundo espiritual, Jesus ele diz: eu sou aquele que confirma a palavra do meu servo. Então, quando no mundo espiritual você vai em oração, você entra em batalha, você entra em guerra, o adversário vem também. Está entendendo? O adversário das nossas almas, ele vem para tentar segurar a nossa oração. E se ele plantou uma semente de mágoa no teu coração, se ele plantou uma semente de ódio, ou uma semente de incredulidade, ele sabe disso. Então ele aproxima de Deus e diz: não, o senhor não pode abençoar. O senhor não pode abençoar, porque essa pessoa está cheia de mágoa, cheia de ódio, ela não perdoa. Então a nossa oração é anulada. Por isso que muitas pessoas têm a sua oração anulada diante de Deus, porque ela está na igreja de repente há anos, mas ainda o coração dela não pertence 100% ao Senhor. Tem uma parte ali que ainda carrega um ressentimento. Então precisa ser lançado fora. Amém? Precisa ser lançado fora, para que você possa usar o poder de Deus, para que você possa usar a palavra de autoridade que o Senhor confiou à igreja. A igreja não é essas quatro paredes, a igreja sou eu, é você. Amém? E o Senhor ele diz algo interessante. Em uma conversa com os discípulos ali, Jesus perguntou para eles: o que as pessoas estão falando de mim? Aí eles falaram: não estão falando que o Senhor é João Batista, que ressuscitou dos mortos, ou estão falando que o Senhor é Jeremias, ou dos profetas. E Jesus perguntou para eles: e vocês? Quem que vocês acham que eu sou? E Pedro, tomando a palavra, disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E ele disse para Pedro: Pedro, bem-aventurado é você, você não revelou carne e sangue, mas você revelou o Pai. E Pedro, através dessa palavra, através dessa revelação, eu edificarei a minha igreja. Amém? Quem é a igreja aí? Diga: eu sou a igreja. O Senhor quer edificar você. Amém? Não é edificar um templo, não é edificar uma parede, não fazer um alicerce de uma casa, não. Ele está falando de você, você é igreja. Ele quer edificar você. Amém? O que é edificação? É cavar fundo, fazer o alicerce, levantar
levantar as paredes, sim, mas as suas paredes espirituais. Deus quer construir muros na tua vida espiritual, muros que protegem contra o inimigo. As cidades na antiguidade, né? A Bíblia fala isso. Havia muralhas que cercavam a cidade, inclusive até na China, né? Todo mundo já viu as muralhas da China, sim ou não? Então, no passado, eles faziam muralhas para proteger dos inimigos. Então, espiritualmente falando, Deus quer construir muros, barreiras espirituais na nossa vida. Então, ele disse para Pedro, através dessa palavra, eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. Amém ou não? Glória a Deus. Você é a igreja, e o inimigo não pode prevalecer contra a tua casa, não pode prevalecer contra a tua família, não pode prevalecer contra a sua vida financeira. Então, quando você se levanta e entende o seu lugar em Cristo, tudo muda. Você para de dar ouvidos ao inimigo, você para de dar ouvidos às sugestões do inimigo e começa a colocar a palavra de Deus em prática. Amém? Então, Jesus falou para os discípulos. Primeiramente, ele falou com aquela figueira. Pastor, mas a Bíblia está falando que não era tempo de figo, mas ela estava pronta. A figueira, talvez você não sabe, em Israel, quando a figueira já está com folhas, é porque está no tempo dela produzir os figos. Mas ela não produziu. Ela não deu frutos para o próprio Deus, o próprio Jesus. E por isso Jesus amaldiçoou aquela figueira. Mas como Jesus não fazia nada sem um propósito, eu acredito que aquilo ali foi até mesmo para ensinar os discípulos. Amém? Ele falou algo ali, quando foi no outro dia, a palavra dele se cumpriu. Então ele quis mostrar para os discípulos que a palavra deve estar junto de nós, na nossa boca, na nossa mente, no nosso entendimento. Quando você declara a palavra, o poder de Deus entra em ação. Mas para o poder de Deus entrar em ação, não pode haver barreiras, né? É como ele falou, quando orar, se você tiver alguma coisa contra alguém, perdoa. E o perdão é questão de inteligência, né? Todas as pessoas que são inteligentes não ficam carregando mágoa, não ficam carregando rancor, ressentimento. Não vou na igreja mais porque o meu irmão fez isso para mim. Você está vindo na igreja por causa do irmão ou por causa de Jesus? E quando você falhar com o irmão, é fácil a gente apontar os erros dos outros, é fácil, a gente somos rápidos em julgar. Mas quando sou eu que erro? Quando eu erro, eu quero a absolvição, eu quero o perdão da pessoa, mas quando a pessoa erra comigo, eu não quero perdoar. Vocês estão entendendo? Por isso que Jesus falou para eles. Jesus ensinava. Jesus sempre ensinou que o pecado faz separação entre nós e o Senhor. Aquela mulher pecadora, adúltera, tiraram ela lá do próprio lado, envolveram ela num pano, num lençol, arrancaram ela do próprio leito do adultério e levaram e jogaram aos pés de Jesus. Ele falou aqui, a lei de Moisés manda que as tais sejam apedrejadas. Era a lei em Israel. Tem gente que acha que Jesus veio para mudar a lei.
Jesus não mudou nada da lei. Jesus veio para cumprir a lei, então nós não precisamos cumprir, engano seu. Precisa cumprir a lei sim, se obedecer os mandamentos sim. Jesus não veio tirar o mandamento, não veio tirar a lei de Deus. Ele quis: eu não vim para mudar, eu vim para cumprir. Jesus cumpriu a lei. Então, Jesus sabia que pela lei de Moisés ela tinha que ser morta, mas Jesus veio trazendo ao ser humano ali o quê? A misericórdia, o perdão, porque aqueles que acusavam ela, muitos deles talvez já tinham se deitado com ela. Está entendendo? E ele disse assim: tudo bem, quem não tem pecado, quem está sem pecado entre vós, seja o primeiro a lançar a pedra. E você conhece a história. Diz que do menor até o maior todos foram embora. Quando Jesus levantou os olhos, olhou a mulher: onde estão os seus acusadores? Ela disse: Senhor, não ficou ninguém. E qual foi o conselho para Jesus? Vai em paz? Foi isso que Jesus falou para ela? Vai e não peques mais. Vai e não peques mais. Então esse é, melhor dizendo, o caminho que Jesus tem para nós. Amém. Amém? Se até aqui você errou, se até aqui você fez o que não agrada a Deus, hoje você tem a oportunidade de agora para frente fazer algo diferente. Amém, Jesus? É questão de decisão. Pastor, mas eu já estou na igreja há muitos anos, eu não consigo me livrar disso. Consegue. Faz um jejum, quebra a sua carne, clama ao Senhor, rasga o seu coração na presença de Deus. Amém? A gente tem que ser sincero com Deus. Teve um momento na minha vida que eu estava enfrentando uma luta, uma batalha. O que eu fiz? Eu fui lá no meio do mato, saí, fui lá para a floresta. Cheguei lá no meio do mato, gritei e falei com Deus: Deus, arranca isso de mim, eu não aceito mais, em nome de Jesus. A partir daquele dia, aquela situação não me perturbou mais. Amém? Então é questão de decisão, questão de você falar: eu não aceito mais isso na minha vida, eu não quero mais. Agora tem gente que fica ali, né, alimentando o pecado, entendeu? Quem gosta de cobra aí? Tem alguém que gosta de cobra? Serpente? Alguém quer uma serpente de presente para levar para casa? Fala assim: misericórdia, pastor. Eu tenho criança em casa, o senhor está louco? Mas o pecado, meu querido, é uma serpente que você está alimentando todos os dias. Você vai lá na natureza, pega uma cobra. Não é a cobrinha novinha, não, que você pode domesticar. Pega uma cobra brava, uma cobra, né? Que cobra brava aí nós podemos dizer? Uma caminhando? Jararaca? Se a jararaca que dá bote até na sombra, né? Essa. Você pega ela, leva para a tua casa, coloca ela num lugarzinho lá, e todo dia você dá um ratinho para ela, você alimenta ela. Se ela escapar do cativeiro que você pôs ela, qual será o resultado? Ela vai te pegar. Está entendendo? Assim é o mundo espiritual. A gente fica alimentando pecadinhos, a gente fica alimentando o pecado, e o pecado é uma serpente venenosa na nossa vida. Vai nos picar, vai nos matar, vai nos destruir. Então nós precisamos cortar essa ligação com as trevas. Amém?
Fala assim comigo: a palavra de Deus, ela está junto de mim, na minha boca, na minha mente e no meu coração. Amém? Vamos aplaudir o Senhor. A palavra está junto de você. Amém ou não? Paulo escreveu aos Romanos e diz assim: porque a palavra de Deus está perto de ti, na tua boca e no teu coração. E é esta palavra que nós pregamos. Amém? E a palavra de Deus que está junto de você, no teu coração, olha aqui como ela é forte. Hebreus capítulo 4, versículo 12. Hebreus capítulo 4, versículo 12. Hebreus 4, 12. Hebreus capítulo 4, verso 12. Hebreus 4, 12 diz assim: Hebreus 4, 12. Diz assim a palavra do Senhor: porque a palavra de Deus é viva e ela é eficaz e mais penetrante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenção do coração. Olha só, a palavra de Deus, ela é viva, ela é eficaz, ela é capaz de mudar a nossa história, ela é capaz de mudar a nossa vida. Amém, Jesus? A palavra de Deus, ela pode mudar a história da pessoa quando a pessoa coloca em prática. Amém? Então, irmãos, tudo aquilo que você fala, tudo aquilo que você declara, de acordo com a palavra, é o que vai acontecer. Tudo aquilo que você determina é o que vai acontecer na tua vida. Amém ou não? Amém. Glória a Deus. Aleluia. Aqui está dizendo que não há criatura alguma encoberta diante dele. Antes, todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele com quem temos que tratar. Amém? Então, se você coloca a palavra de Deus em primeiro lugar na tua vida, quando você começa a determinar, chamar à existência aquilo que ainda não existe, algo vai acontecer. Amém? Quando Deus levou Ezequiel no vale cheio de ossos secos, mostrou para ele naquela visão e disse para ele: profetiza, fala com os ossos, diz: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Quando eles começaram a ouvir a palavra, os ossos se ajuntaram, cada osso ao seu osso, e se colocou de pé um grande exército. Amém? Só que entenda, Deus precisava do profeta, Deus precisava de Ezequiel, Ezequiel precisava declarar a palavra. Você precisa declarar a palavra na sua vida. Amém, Jesus? Graças a Deus. Quem que entendeu? Diga: eu vou declarar a palavra na minha vida. Se coloca de pé, vamos orar em nome de Jesus. Aleluia. A palavra de Deus, ela diz que tudo que você declarar